Fala, Nação Celeste, sabadão, e bora que bora a partir de agora te atualizar sobre as últimas e principais notícias do maior de Minas. Vamos lá, Nação Celeste, reta final aí de sábado, atualizando vocês sobre o que aconteceu aí de mais importante nesse dia, envolvendo o maior de Minas. Algumas informações importantíssimas vocês vão acompanhar a partir deste momento, beleza? Antes de mais nada, nação, peço para vocês já deixarem aquele like. Deixa o joinha aí, bora colocar aquela meta humilde de 300 joinha, conto com a sua ajuda, me ajude nessa, beleza? Se inscreva, rumo aos 60 mil inscritos, falta pouco, bora comentar bastante. E não menos importante, também compartilha aí o nosso conteúdo em grupos do WhatsApp, Face, Telegram, enfim, manda pra geral. Vamos lá, China Azul, primeira notícia, como sempre eu gosto de fazer aqui, atualização sobre o número de sócios, né? E infelizmente estamos praticamente estagnados, variação um pouco para cima, um pouco para baixo, enfim, casa dos 87.700. Ainda tenho esperança que até o final da temporada, quem sabe avançando, né, contra o Lanús na Sul-Americana, a gente possa bater aí os 90 mil inscritos. Maravilha? Próxima notícia. E aqui, nação, é o seguinte, né, pra quem tá por dentro, e todo mundo tá, inclusive até postei um videozinho no meu shorts sobre o Matheus Pereira chegando em Brasília, tá, desembarcando, né, do busão, muito interessante. Depois você vai aqui no shorts do Cruzeiro Nostalgia, dá uma olhada, rapaziada, ó, dá um orgulho demais o Cruzeiro ter novamente um jogador do impacto como meia numa seleção brasileira. Cruzeiro que geralmente sempre tem meias, né, em seleção, tanto é que antes do Willian, as últimas convocações para esta para a seleção brasileira, né, havia sido de meias, né, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro em 2014, isso, 2014. Mas enfim, o Matheus Pereira, ele concedeu uma entrevista aí pro pessoal da CBF TV. E bora ouvir, rapaziada, as primeiras palavras dele como convocado da seleção, algo muito legal que a gente tem que trazer aqui no canal, bora acompanhar. Eu fui pego de surpresa, tava almoçando, até achei que era brincadeira, assim, as mensagens chegando, né, mas depois quando eu vi o Alexandre Matos me mandou uma mensagem, foi lá e me ligou, e depois o Rodrigo chegou a me ligar e eu já acreditei mais. Mas uma emoção muito grande, um prazer enorme estar aqui, então acho que é um sonho de qualquer criança, né, que deseja ser jogador, representar o seu país. Então assim, estou muito feliz de estar aqui, agradecido a Deus pela essa oportunidade. E essa convocação, assim, apareceu uma boa hora, assim, uma felicidade imensa, mas assim, para administrar assim, a ansiedade, tudo foi até um pouco mais tranquilo, porque eu ainda estava sem entender o que estava acontecendo, parecia que estava vivendo um sonho, assim, sabe? E a minha esposa super feliz, falando, cara, tu tá convocado, e eu ainda sem acreditar, sim. Tá aí então, nação, né, justamente essas primeiras palavras, um pouquinho, né, da emoção que foi ali o anúncio, né, das pessoas ao redor do Matheus Pereira sobre essa convocação, enfim, bastante interessante ouvir essas palavras. E para complementar, repito, vai lá no shorts, acompanha a chegada do Matheus em Brasília para o jogo contra o Peru, né, jogo aí pelas eliminatórias. Nação, é o seguinte, né, aproveitando esse gancho, né, do Matheus Pereira na seleção, só uma aspas rapidinho aqui, tá, para vocês. Há quem diga, pessoas que cobrem a seleção brasileira ali no dia a dia, tá, que não vão estranhar se o Matheus Pereira pular a fila e ser titular contra o Peru. Porque a gente está falando de uma posição com características que outro jogador do elenco não possui. Na teoria, para essas pessoas, né, para quem cobre ali a seleção brasileira no dia a dia, e eu vi a opinião de pelo menos 2 jornalistas, tá? Um do UOL e a outra, no caso, né, que é a jornalista da TNT Sports, que é a Bolina, se eu não me engano. Agora me fugiu o nome dela. Acho que é Dani Bolina. Quem souber, comenta aí. Acho que pelo nome quase certo vocês vão saber de quem eu tô falando. Mas enfim, eles acham que, pô, se for levar pela coerência, o Andréas Pereira deveria ser esse cara, né? Mas pelas características eles acham que o Matheus pode pular ali
a fila e ser o titular contra o Peru, tá bom? Paquetá fora, Matheus Pereira entraria ali no lugar do meia, que atualmente joga no West Ham. E a gente tá falando do camisa 8, né? O Matheus Pereira jogará com a camisa 8, tá? Se entrar em campo, claro. Comenta se você tá ansioso para essa possibilidade ou se para você tanto fez, tanto faz. Todavia, há essa expectativa ali em cima de alguns que cobrem a seleção. Agora, nação, eu quero trazer para vocês aqui um trecho de uma entrevista do Marlon pro pessoal do Alterosa Esportes. E nesse trecho que eu trouxe para vocês, né, que eu recortei, me chamou a atenção algo que a gente já havia dito, comentado há alguns meses, e ele confirmou, né? O Marlon quase saiu do Cruzeiro, nação. Digamos que o Marlon ficou ali a poucas assinaturas de se transferir para o São Paulo. Ele abriu o jogo e a gente vai trazer esse trecho para vocês agora. Trazendo um pouco para cá, quando você renova o seu contrato, né? Muito se falou de uma possível saída, de outros clubes que tinham interesse no seu futebol. Realmente teve muito próximo do Marlon sair, assim, do Cruzeiro? Ou foram só sondagens? A gente já veio conversando há um bom tempo, né? Ano passado foi um ano muito especial para mim, porque eu cheguei, consegui me afirmar, consegui fazer uma boa temporada. E sim, eu tive perto de sair para um clube de São Paulo. A gente teve umas negociações que andaram bem assim, mas nunca foi do meu interesse assim, em sair. Ficou muito mais na mão do Cruzeiro, né? E depois teve uma procura de um clube do Sul também. Mas aí a gente conseguiu chegar num acordo com o clube, também era vontade de ambas as partes. E como eu disse, eu penso a longo prazo aqui no Cruzeiro, tenho contrato até 2026. Espero assim, no final desse contrato, fazer outro contrato e seguir aqui por bastante tempo. É um projeto muito bacana, que está se fortalecendo, que vislumbra para o jogador, né, a possibilidade dele crescer profissionalmente, também de ganhar títulos, que é muito importante. Então, acredito que tanto o Marlon quanto o Cruzeiro estão no casamento e muito felizes. Então tá aí, nação. E o clube, tá? Ele não fala, mas a gente crava aqui pra vocês, era o São Paulo. São Paulo tá numa incógnita danada, né, pra lateral esquerda. O Wellington não fica, né, pra próxima temporada, vai sair a custo zero e o São Paulo se movimenta pra aquela posição. E já tentou se movimentar na janela do início do ano, do meio do ano não foi diferente, quase contratou o Alexandro, no início quase contratou o Marlon e vai tentar algum outro jogador pensando em 2025. Então assim, não sei o que vocês achariam, né, dessa opção, mas fato é que quando o Marlon renova o contrato, ele era facilmente top 2, top 3 jogadores da posição aqui no Brasil. Caiu muito o rendimento, né, tanto é que o Kaique jogou várias partidas como titular. Tomara que o Marlon consiga voltar àquele nível de futebol em 2023, pré-renovação, porque depois que o cara colocou a tinta no papel, caiu bastante o rendimento, pelo menos essa é a minha visão. Algumas curtinhas aqui pra gente poder finalizar o nosso vídeo, nação, tá? Informações rápidas pra vocês. Veron, né? O Gabriel Veron, ele deu uma entrevista pro Globo Esporte, falou ali sobre uma meta que ele tem no Cruzeiro, que é ganhar um título. E falou ali, obviamente, da Copa Sul-Americana. E disse que o desejo é permanecer no Cruzeiro para o ano que vem. Lembrando que ele tem um contrato de empréstimo que se encerra agora no final do ano. Vale a pena contratá-lo em definitivo? Comenta, tá? E uma outra notícia, outras duas notícias, né, sobre mercado. Primeiramente, Gabriel Grando. Cruzeiro já decidiu, nação. Não vai exercer o direito de compra do goleiro Gabriel Grando. Ele vai ser devolvido no final da temporada pro Grêmio. O Cruzeiro tinha que pagar algo em torno de 6 milhões de reais. Não vai fazer isso, tá? Vamos ver com isso como é que fica a situação do Rafael Cabral. E uma outra e última notícia, Keno. Segundo o jornalista Alexander Vieira, né? O Cruzeiro voltou a demonstrar interesse no Keno, mas agora pensando em um projeto a partir de 2025. Não mais pro meio do ano, como foi o interesse naquela janela que o Cruzeiro chegou a sondar vários atacantes, como o Júnior Santos e, por exemplo, o Keno, e quase, né, chegou a contratar de fato o Dudu. Para 2025, o jogador ele permanece nos planos do Cruzeiro, ainda mais depois da chegada do Fernando Diniz. Então vamos ver se vai se concretizar essa procura, né, de fato, do Cruzeiro sobre o atacante do Fluminense. Fato é que, na minha opinião, o Cruzeiro poderia buscar outros nomes, tá? Keno é um jogador ok, mas eu acho que o Cruzeiro pode pensar mais alto, pensar de repente em trazer jogadores mais certeiros, tá? Não traria o Keno, mas bora ver o que a diretoria com a comissão técnica vai fazer pensando nesta posição.
E é isso, nação. Chegou até aqui, aquele likezão que ajuda demais. Se inscreva. Fique com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!